Um homem sábio disse: tenho que pegar todos. Essas palavras inspiram Giovanni, e ele decidiu reunir uma equipe para realizar o maior roubo de Pokémon da equipe Rocket até agora. Então vamos reunir nossa equipe e veremos como tudo termina no final. Há uma regra: nenhum lendário pode ser recrutado. Vamos começar pelo papel mais importante em um roubo, o líder e cérebro. Para um grande roubo é preciso alguém capaz de dar ordens estratégicas, prever resultados e manter a calma. O primeiro Pokémon que me veio à mente para esse papel foi o Alakazam. Alakazam é como um supercomputador vivo com memória fotográfica, vasta experiência em batalhas e uma das energias psíquicas mais fortes do universo Pokémon. Ele com certeza seria capaz de elaborar um plano sólido e usar cada companheiro de equipe ao máximo de suas habilidades. Claro, a energia do Alakazam geralmente causa dores de cabeça nas pessoas. Então, se o trouxéssemos, precisaríamos levar Tylenol. Falando de humanos, Ciro é um candidato sólido. Ele é visto como um dos vilões mais inteligentes da franquia Pokémon. Ele é um estrategista brilhante que sabe como manipular seus seguidores e geralmente não deixa suas emoções interferirem em seus objetivos finais. Apesar da inteligência de Cyrus, teremos que descartá-lo para esse papel. Não é por causa de nada particularmente pouco impressionante sobre ele, é só que existem alguns Pokémon que se destacam ainda mais. Isso nos leva ao próximo candidato, um veterano da equipe Rocket. Meowth, isso mesmo, é um dos Pokémon mais brilhantes de forma casual na série, especialmente no anime. Quero dizer, o gato pode falar não é uma característica universal dos Meowths. Este Meowth específico simplesmente viu uma gata que queria impressionar e aprendeu a falar a língua humana só pela força de vontade. Vale destacar que Meowth é o cérebro da equipe, capaz de criar planos e construir engenhocas. É fácil subestimar o Meowth, mas ele é uma ótima escolha para liderar a operação. Além disso, Giovanni confia nele, o que é um grande bônus. Com o Meowth como líder, vamos escolher o restante da equipe, começando pelo esquadrão de segurança. Geralmente quando fazemos esse tipo de assalto em outros canais. Esse papel costuma ser dos atiradores, mas em Pokémon, diferente de Palworld, os personagens não têm experiência com armas de fogo. Vamos escolher 2 lutadores de longo alcance e um de curto, começando pela segurança de longo alcance. Personagens que podem atacar à distância, seja com armas ou até mesmo com o próprio corpo, são o que estamos procurando. Os Pokémon que pensei para esse papel são Dragapult, Blastoise e Sandaconda, cada um por razões óbvias. Blastoise tem canhões gigantes, ótimos para poder de fogo, mas ruins para descrição. No início pensávamos em escolher Dragapult, pois ele lança seus próprios Drape como mísseis. Mas dizem que ele carrega um par de Drip consigo, o que nos leva até acreditar que pode ter munição mais limitada do que nossos outros candidatos. Apesar de ser o menos icônico dos 3, Sandaconda é a nossa escolha para o trabalho. Ele é uma cobra, capaz de se mover suavemente e de forma furtiva, deixando as vítimas sem saber de onde vêm os disparos. Segundo a Pokédex, Sandaconda pode lançar rajadas de areia endurecida pelo nariz e carregar mais de 90 kg de areia, o que combina com seu design inspirado em espingarda. Você tem um Pokémon ideal para esse trabalho, mas se o Sandaconda precisar de mais areia, garantiremos um supervisor. Entra Ghetsis, um dos vilões mais frios da história de Pokémon. Ele seria insensível o bastante para eliminar guardas se preciso. Mas ele também é ótimo em se manter discreto, enquanto outros fazem o trabalho sujo por ele, e com certeza teria alguma motivação desonesta para trabalhar com Giovanni. Por fim, vamos escolher o Brutamontes. Mesmo sem considerar os lendários, há muitos candidatos aqui. Poderíamos escolher o poderoso Machamp, conhecido por dar 1000 socos em 2 segundos, um feito bem difícil de superar até mesmo para alguém como Incineroar. Até mesmo Buzzwole foi levado em consideração. Mas por mais malvado que Giovanni seja, nem ele gosta muito de mosquitos. Apesar de polêmico, escolhemos uma opção menos óbvia para o Brutamontes do grupo. Ser um peso pesado é ótimo, mas é muito melhor ter golpes fortes, velocidade furtiva e técnica de sobra. Isso torna Greninja o melhor para o trabalho. Ele pode se mover silenciosamente e suas habilidades de ninja permitem derrotar oponentes de forma rápida e decisiva em segundos. Tudo isso mantendo-se discreto para que o inimigo não perceba. Assim, garantimos nossa segurança. Próximo item da pauta, arrombador de cofres. O trabalho do arrombador de cofres é bem autoexplicativo. Quando chega a hora de invadir o cofre, sala, caixa forte, seja lá onde o tesouro estiver guardado, o arrombador assume o protagonismo. Normalmente a gente presume que arrombadores de cofres não usam chaves, mas o Clef faz a gente repensar isso. É literalmente um chaveiro senciente que coleciona chaves, então existe uma chance real dele ter as chaves certas para esse cofre, embora a gente certamente precisaria conferir isso com antecedência.
se o Hoopa não estiver com todo o poder liberado, também seria uma escolha segura para o trabalho. Ele usa seus anéis para transportar objetos a longas distâncias. Então ele provavelmente poderia simplesmente alcançar qualquer cofre que precisasse e pegar o que a equipe dela estava procurando. Porém, Hoopa é muito travessa e não é o tipo de Pokémon em quem você confiaria para uma operação séria. Então temos que recusá-la. Consideramos Sableye por sua afinidade com caça ao tesouro, mas ele se distrai facilmente com coisas brilhantes. Então temos que recusá-lo também, correndo o risco de sermos previsíveis. Klefki será nosso arrombador de cofres no assalto, mas se isso não bastar, também teremos um especialista em explosivos. No caso do Electrode, o Pokémon é a própria explosão. De acordo com sua entrada na Pokédex, às vezes ele simplesmente explode por diversão. Se precisasse distrair os guardas rapidamente, ele seria um ótimo Pokémon para sua equipe. O mesmo vale para Typhlosion, que produz calor capaz de envolver tudo ao redor em chamas quando irritado. Esses dois são impressionantes em termos de poder de fogo, mas estamos inclinados a escolher alguém com um pouco mais de finesse. Por isso, para o especialista em explosivos, escolhemos Meowscarada, que é puro espetáculo. Eles oferecem mais do que explosões simples. Também é um mágico habilidoso que pode, ao mesmo tempo, distrair os guardas mais atentos e causar sérios danos ao cofre com suas bombas de flores. Ao lado do discreto Klefki, Meowscarada rapidamente elimina qualquer obstáculo entre ele e seu tesouro. Com eles contratados, é hora de vermos quais personagens se sairiam bem como hackers. Um hacker é um dos membros mais versáteis da equipe. O trabalho deles é manipular a tecnologia do inimigo de qualquer forma possível, para que a missão aconteça de maneira mais tranquila. Existem vários Pokémon que seriam ótimos hackers, sendo o Rotom talvez o mais óbvio. O lance do Rotom é justamente invadir aparelhos elétricos, de máquinas de lavar a micro-ondas. Isso é legal e tal, mas um micro-ondas não seria muito útil durante um assalto de alto risco. Ele até poderia fazer uma pipoca pra gente enquanto assistimos, mas só isso. No contexto da posição de hacker, Porygon é muito mais adequado para o papel do que Rotom. Porygon não precisa de eletrônicos, pois se move livremente no ciberespaço, tornando fácil invadir câmeras e computadores. Mas a questão sobre Porygon é que, embora seja um Pokémon inteligente, sua inteligência é artificial, criada pelo homem. Isso não significa que Porygon não seja avançado, e certamente seria ótimo para um hacker. Mas temos que dar essa posição para o primeiro Pokémon que mencionamos hoje, Alakazam. Como Alakazam causa dores de cabeça por causa de toda a sua energia psíquica, a maioria das pessoas não será forte o suficiente para tentar incomodá-lo. Com cérebro de supercomputador, vasto conhecimento bélico e quociente de inteligência superior até aos humanos mais avançados, Alakazam é ideal para realizar tarefas com rapidez e eficiência. Agora, vamos falar rapidamente sobre o Mestre do Disfarce. Essa função é autoexplicativa. Falamos de personagens que conseguem entrar em lugares sem serem notados, apenas parecendo pertencer ao local. Jessie e James têm o que é preciso para esse papel. Eles vivem fantasiados no anime, e mesmo que poucos acreditem, suas fantasias são ótimas distrações. Meowth foi legal bastante para falar bem dos seus amigos, mas ainda assim precisamos rejeitá-los. Por que, você pergunta? Dito perguntas? Não? Então vamos em frente. Após o roubo, a gangue precisará de um motorista de fuga para garantir a escapada ilesa. Relativamente, pelo menos é claro, quando você tem Pokémon que podem quebrar a barreira do som com pura velocidade, dirigir seria impraticável. O grupo só precisa de um nobre corcel para levá-los em segurança. Eles poderiam usar Tauros para abrir caminho no trânsito e levar todos a um local seguro. Ou talvez eles prefiram viajar pelo ar com Charizard, ou pelo mar com Gyarados. Ambos seriam rápidos, e por percorrerem terrenos diferentes, as vítimas teriam mais dificuldade em alcançá-los. Mas admito que essa escolha foi feita com certa parcialidade. Dragonite, o dragão ursinho de pelúcia favorito, será o piloto de fuga. Ele é forte, aerodinâmico e usa seu tempo livre para voar sobre o oceano e resgatar pessoas. O Dragonite sempre arrisca tudo para proteger seus amigos. Apesar de questões morais hoje, o mais curioso é que mesmo sem preferir o Dragonite, ele continua sendo uma ótima escolha para o papel. Há 10 anos o Troll Cinzento postou no Reddit que o Dragonite atinge cerca de 1550 milhas por hora. Ele não é o Pokémon mais rápido, mas está entre eles, viajando a cerca de 25 milhas por minuto. Com o Dragonite pronto para levar todos de volta voando, temos um último papel chamado Coringa. O Coringa é um colega de equipe com duas funções possíveis. Ou eles têm um papel único que ninguém mais pode ter, ou exercem vários papéis até certo ponto, mas geralmente são imprevisíveis.
Nós definitivamente optamos pelos tipos Noturno e Fantasma para essa categoria, já que a trapaça e a travessura andam de mãos dadas com eles. Zoroark, Chengar e Mimikyu foram os 3 principais que consideramos. Apesar das habilidades distintas, ambos teriam um papel semelhante no roubo: distração. Manter os guardas ocupados por qualquer meio necessário é o objetivo deles. Mimikyu traumatizaria qualquer um que visse sua verdadeira forma. Zoroark criaria ilusões para afastá-los dos postos, enquanto Kengar os aterrorizaria só por diversão. Zoroark é claramente o mais habilidoso do grupo. A habilidade de criar ilusões para proteger seu território de predadores certamente seria muito útil. Ele poderia tanto dar ordens aos guardas quanto simplesmente enganá-los, fazendo-os pensar que uma ameaça maior estava chegando, atraindo-os para longe de seus postos em ambos os cenários. Mas quando se trata de pura imprevisibilidade, temos que escolher o Jengar e sim, é outra escolha tendenciosa. Mas embora fazer os guardas pensarem que um monstro estava atrás deles seja eficaz, ter um monstro realmente indo atrás deles é uma ameaça muito maior. Além disso, considerando o contravesso Jengaré, ele ficaria feliz em aproveitar a oportunidade para brincar com suas vítimas sem pedir nenhuma recompensa da batalha, tornando-o a melhor escolha do ponto de vista puramente econômico. Assim, definimos a equipe final para o assalto. Michoth é o cérebro, Ghetsis, Sandaconda e Greninja na segurança, Klefki arrombando cofres, Meowscarada nos explosivos, Alakazam como hacker, Ditto no disfarce, Dragonite pilotando a fuga e Gengar como coringa. Sem mais delongas, é hora do assalto, meu chapa. Graças à espionagem do Ditto, Giovanni tem novas informações sobre uma possível grande oportunidade. O professor Carvalho colabora com uma empresa estrangeira misteriosa que cria geneticamente um Pokémon capaz de servir como arma nuclear e, se a equipe Rocket obtê-lo, poderá dominar o mundo. Ele pediu ao Meowth para cuidar disso, e hoje é o grande dia. Como esperado, a fábrica está bem protegida. Com Alakazam, Meowth cria um aparelho que corta a energia das camadas externas, mantendo o cofre do Pokémon bioengenhado intacto. O dispositivo de invasão funciona perfeitamente, mas apenas por instantes. Felizmente, esse é todo o tempo que a equipe do assalto precisa para passar rapidamente pelos guardas distraídos. Meowscarada segura Klefki em sua pata, e Greninja nocauteia qualquer guarda azarado o suficiente para tentar impedi-lo. Enquanto isso, Ditto fica de prontidão, caso a equipe precise de um disfarce de guarda. Como Meowth previa, os funcionários da fábrica já estavam prontos para assaltos. Por isso contrataram o Pikachu, a bateria favorita de todos, para recarregar a instalação se preciso. As luzes voltaram após Pikachu agir, mas Ghetsis e Sandaconda estavam prontos para contra-atacar. É hora da batalha Pokémon. Pikachu se distrai com um projétil de areia de Sandaconda, quase é atingido e corre para enfrentar o novo oponente. Com um raio poderoso, ataquei a serpente escorregadia. Pikachu acidentalmente provocou um contra-ataque com cuspe de areia, derrubando o ratinho por hora. Sandaconda venceu a rodada, mas logo percebeu que Pikachu não estava sozinho, pois outros tipos elétricos estavam prontos para recarregar a instalação. Ghetsis atacou o grupo várias vezes com balas de areia de Sandaconda, mas teve pouco efeito. Mas quando Sandaconda ficou sem areia e foi considerado inapto para o roubo, ele conseguiu nocautear vários dos tipos elétricos, deixando o processo de recarga mais lento de qualquer forma. Voltando para a instalação, outra batalha se desenrola. Meowscarada e Greninja confiaram Klefki aos cuidados de Ditto porque eles foram alvo de 2 dos poderosos Pokémon de segurança da instalação, o imponente Bewear e a pequena, mas assustadora Tinkaton. É hora de uma batalha Pokémon em dupla, uma luta de estilo contra a substância. Enquanto Meowscarada e Greninja têm excelentes habilidades de luta e flexibilidade, Bewear e Tinkaton possuem um poder de fogo impressionante que os torna uma equipe formidável a ser enfrentada. Meowscarada abriu a batalha com uma rajada de bombas de sementes e muitas delas acertaram tanto Tinkaton quanto Bewear. Apesar de ambos sofrerem dano, Tinkaton desviou parte para Meowscarada. Isso resultou no gato ficando distraído o tempo suficiente para ser nocauteado por Bewear. Felizmente, Greninja teve mais sorte. Depois de conseguir esconder sua presença, ele aguardou os 2 oponentes se aproximarem e os nocauteou com um Shadow Sneak. Greninja tem se saído bem, mas honrado decidiu priorizar proteger seu companheiro inconsciente de guardas hostis. Ele poderia estar ocupado por um tempo, se não fosse pelo Gengar. Enquanto os outros pensavam para onde ele fugiu, ele assustava trabalhadores e guardas da fábrica. Meowth tenta falar com Greninja para uma atualização, mas Gengar destrói seu walkie-talkie antes da resposta, iniciando outra batalha Pokémon. Gengar e Greninja estão se enfrentando. Vendo a hostilidade de Gengar, Greninja recua com Meowscarada e lança uma Shuriken de água para afastá-los.
Gengar ainda quer brincar e usa pulso sombrio para deixar o Pokémon Ninja de preocupado a assustado. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, Gengar estava pronto para revidar, dobrando efetivamente seu poder, já que Greninja havia atacado primeiro. Foi uma batalha acirrada, e apesar da desvantagem de Greninja, Gengar venceu, deixando o Greninja tirando uma soneca improvisada. Mewtwo estava razoavelmente preocupado com o que estava acontecendo. Mal sabia ele que tudo isso fazia parte do plano de Giovanni. Por sugestão de Ghetsis, a equipe contratou Gengar pelo caos que ele causaria. Eles sabiam que ele bagunçaria a fábrica e os colegas, mas após conseguirem o que queriam, que diferença faria? Ditto e Klefki foram derrotados por Gengar bem rapidamente. Felizmente, ainda há um herói em nossa história, Dragonite. Dragonite ouviu a conversa arrogante dos dois chefes do crime enquanto brincava com seu walkie-talkie sem que eles soubessem. Ele avisou Meowth, que rapidamente foi à estação de ferry de Alakazam. Por sorte, Alakazam já tinha um plano. Ele apenas disse a Giovanni que Gengar traiu a gangue e pediu permissão para ir com Dragonite recuperar o que vieram buscar. Com permissão do chefe, Dragonite foi à instalação enfrentar Gengar, que foi rapidamente derrotado pelo tipo psíquico de Alakazam. Ainda assim, Dragonite sabia que Gengar só queria se divertir. Então, junto com os outros Pokémon inconscientes, ele e Alakazam decidiram levá-lo em segurança. Quanto a Ghetsis, ele descobriu tarde demais que Alakazam também havia lavado o cérebro do Meowth para dedurar ele e Giovanni, levando a dupla a ser presa pelas autoridades pouco tempo depois. Meowth não ficou nada satisfeito com isso, mas então percebeu que, apesar de tudo, tinha o poder dos Pokémon bioengenheirados para se proteger dos vilões caso decidissem se vingar. Mais uma vez, os vilões foram derrotados, e com o Pokémon adormecido a reboque, Dragonite e Alakazam levaram o Pokémon nuclear incompleto sob seus cuidados. Eles decidiram mantê-lo escondido, longe do mundo, para que ninguém o usasse para o mal. Mas de repente, vrum, um helicóptero mal construído passou voando com Jesse e James pilotando. O trio se reuniu quando Meowth, por ganância, tirou a arma biológica dos aliados, dando à equipe Rocket controle total de uma de suas armas mais perigosas.